quinto ano, estamos aqui juntinhos para nossa aula de História e Geografia. Por isso, peguem o livro de História e Geografia. Vamos iniciar com História, na página 54, a organização da vida social. Vamos identificar algumas características de cidades sumérias e egípcias e compará-las, né? Compreendendo a complexidade das civilizações lá da antiguidade. Então, nós vamos observar a organização social estabelecida entre os mesopotâmicos e os egípcios, que a gente já vem estudando há bastante tempo, desde do início que a gente estuda essa civilização, né? Então, a Mesopotâmia era uma grande região que abrigava cidades independentes, como os sumérios mencionados no capítulo 1 que nós estudamos. Lembram? Então, entre esses povos mesopotâmicos estavam, além dos sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus e os hititas. Observem, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão observar o poder político entre os mesopotâmicos, cujas divisões políticas eram reservadas e disputadas por poder e por terra. E isso causou constantes instabilidade entre esses povos, certo? Então, é tudo isso que nós vamos estudar nessa pequena parte na nossa aula de hoje. E também vamos lá para os egípcios, aqui também no nosso livro de História, que eram totalmente diferente dos mesopotâmicos, porque eles tinham um governo centralizado na figura do faraó, que era visto como um representante, vamos imaginar, dos deuses aqui na Terra. E a economia no Egito, lá no Egito Antigo, era a agricultura e a criação de animais, certo? Então, vai ter essas atividadezinhas para nós fazermos amanhã e nós vamos fazer muito bem depois desta explicação, ok? Em geografia, nós vamos ver o processo. Olha só, o processo de urbanização no Brasil, certo? A população urbana no Brasil. Vamos observar os gráficos muito bem. Esse tipo de gráfico, por combinar duas informações diferentes, vai exigir uma maior atenção de vocês, certo? As legendas apresentam cores diferentes, estão vendo? Elas têm cores diferentes que representam a população urbana e rural, certo? A coluna que representa o percentual da população urbana e rural nesse ano que estamos vendo aqui, certo? Nós vamos perceber, observando o gráfico, nós vamos perceber que os anos que em 1970, a coluna de cor laranja, que indica a população urbana, ela superou a cor verde, que é a população rural, pela primeira vez, certo? Se nós, tudo isso observando os gráficos, olha, houve uma inversão. Se nós observarmos, nós vamos perceber que houve uma inversão na população
rural e urbana no território brasileiro. Aí a gente vai observar que isso aconteceu nas décadas de 1960 e 1970, e isso quer dizer que a maior parte da população que vivia no campo, a partir da década de 1970, mais da metade da população brasileira passou a viver nas cidades, certo? Tudo isso nós vamos conhecer e descobrir fazendo leitura dos gráficos. Depois nós passamos lá para a página 68 e 69, onde nós vamos, a industrialização contribuiu para a urbanização brasileira, e a industrialização brasileira teve início lá no Sudeste. Nós já aprendemos sobre isso também, né? Que o Sudeste é muito forte na área de industrialização. Então, para construir fábricas, eu creio que devemos ressaltar o papel da energia elétrica, da rede de transporte e também de comunicações, da disponibilidade de mão de obras e da proximidade do mercado consumidor, certo? Os trabalhadores especializados, eu creio, que são pessoas que têm conhecimentos adequados para determinado tipo de trabalho. Também é possível referir-se os conhecimentos adequados para determinado tipo de trabalho, certo? Porque nenhuma fábrica vai contratar uma pessoa que não tenha mão de obra adequada, certo? E nós já conversamos sobre o que significa mão de obra adequada. São pessoas que fazem cursos e aprendem mais. Então, essas pessoas têm mais chance de encontrar um trabalho, certo? E é muito importante. Na industrialização brasileira, quando teve início a nossa industrialização brasileira, não devemos esquecer que tudo iniciou com a cafeicultura, a plantação de café. Foi a principal atividade econômica, vocês vão observar aí na página 69, a principal atividade econômica no Brasil por volta do final do século XIX até os meados do século XX, certo? Entretanto, desde a Grande Depressão Econômica de 1929, a cafeicultura brasileira passaram a ter maiores dificuldades para exercer, ou seja, eles começaram a passar por grandes dificuldades para exportar todo o café. E aí, o que aconteceu com os plantadores de café, com a cafeicultura? Pararam de exportar, eles não tinham mais como exportar, e eles partiram para outro ramo, que foi o ramo da industrialização. Eles começaram a construir indústria. Eu penso assim, que eles devem ter pego dinheiro economizado e pensaram assim, vamos para construir indústria. E foi assim que começou lá na região sudeste, ok? Então, espero vocês amanhã para nós resolvermos essas atividades, tirar mais dúvidas, tá bom? Então, até amanhã e um abraço bem virtual em cada um de vocês. Beijo, quinto ano!